Olá pessoal, boa noite. Começando aqui uma live, só esperar a galera entrar aqui para a gente iniciar, tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre o tema confiança emocional, a proposta dessa live, tá bom? É, só para só um instantinho aqui, só mandar aqui para algumas pessoas aqui, só mandar aqui só um instantinho. Beleza. Beleza, só mandando aqui uns aviãozinhos. Legal, beleza, galera. Boa noite. Começando aqui uma live. Faz tempo que eu não faço uma live com vocês, né? Hoje falar sobre esse tema confiança emocional. Está relacionado aí um pouco sobre inteligência emocional, sobre coisas que a gente precisa entender aí, trabalhar no dia a dia para a gente poder melhorar, né, a nossa capacidade pessoal, profissional, para a gente lidar com muitas emoções, tá? Então, assim, na verdade, só me apresentando aí rapidamente para quem está entrando aí na live, pessoas novas que começaram a me seguir aí nesses dias também. É, eu sou o Sérgio Campanha, sou autor desse livro aqui, Quanto a Vida e a Esperança. É um livro que fala sobre superação. Eu entrevistei aproximadamente umas 20 pessoas durante a pandemia e trago vários temas, né? Superação no esporte, superação às vezes no luto, superação sobre várias coisas profissionais. Então, tem pessoas que eu entrevisto aí que são pessoas trabalhadores normais, executivos e assim por diante, né? Então, são várias situações. E aí, quando a gente fala um pouco desse tema, né, sobre inteligência emocional, confiança emocional, né? Eu trago aqui um pouco do conceito de algumas coisas que eu venho estudando durante algum tempo, já há alguns anos, né? Eu tenho uma formação aí, minha formação é como contador, mas eu me apaixonei pelo desenvolvimento pessoal e é isso que eu venho estudando muito nos últimos anos, né? Faço algumas palestras, já fiz algumas palestras aí nas escolas e para ajudando, gravo vídeos aí durante a semana, mandando força para as pessoas conseguirem às vezes lidar com questões do dia a dia, né? Às vezes aquele insight que você manda para ajudar as pessoas a passar por problemas difíceis, por coisas difíceis que você precisa lidar ali no dia a dia, tá? Então, quando a gente fala aí um pouco sobre confiança emocional, eu quero só trazer aqui para vocês um conceito muito interessante, tá? Eu tenho uns slides aqui que eu preparei, improvisei. Quando a gente fala aqui, ó, esses pilares da nossa vida, né? Então, quando a gente aqui é uma pirâmide, então aqui a gente vamos pensar numa base de sustentação, tá? Então você tem aqui saúde, família e trabalho, tá? Então essas áreas aqui que eu vejo, algumas pessoas podem até inverter a ordem, né? De repente a família é mais importante que a saúde, mas pelo menos eu penso, se você não tiver com uma boa saúde, você não vai conseguir cuidar da sua família e do seu trabalho, né? Então às vezes tem pessoas que se dedicam muito ao trabalho, dedicam pouco à saúde, dedicam pouco à família. Então essa é a ordem que eu entendo que é uma ordem de importância, tá? Então quando a gente fala de inteligência emocional, confiança emocional, nós precisamos, na verdade, trabalhar muitas coisas dentro de cada um de nós relacionada a esses itens aqui. Então, a gente falando aqui de saúde, família e trabalho. Mas eu vejo que aqui, nessa estrutura, tem um item que é muito importante, que é do que o tema que eu trazer um foco maior hoje, né? Que é essa questão aqui, ó. Ela está aqui na base da pirâmide, que é a parte espiritual. Então, assim, quando a gente fala de. Aqui não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de confiança emocional, confiança em Deus, confiança no universo, confiança. Independente da religião que você siga, eu acredito que a gente tem que ter uma confiança muito plena, né, na vida, uma confiança muito plena em Deus, que as coisas vão dar certo, que a gente vai conseguir superar problemas difíceis, enfrentar lutas difíceis, né? Porque a gente, por mais que a gente
tenha aí a nossa vida, sempre aparecem problemas que a gente às vezes não consegue resolver, coisas que a gente tem muita dificuldade. E quando a gente fala dessa questão, né, da nossa saúde mental, essa coisa que a gente tem hoje em dia, é muito importante a gente ter em mente algumas coisas, né? Quando a gente fala de saúde mental, inteligência emocional, que a gente utiliza para poder trabalhar essas informações, a gente tem algo relacionado aí que na inteligência emocional, que ela está muito relacionada a alguns itens, né? Um deles, que é esses aqui, ó. Isso aqui, ó, medo, raiva ou tristeza. Em algum momento do dia, você vai sentir alguma dessas emoções. Então, assim, independente da sua classe social, se você é pobre, se você é rico, você vai ter isso aqui. Você vai ter medo, vai ter raiva, vai ter tristeza. Em algum momento do seu dia, você vai passar por isso. Vai passar por raiva, vai passar por medo, vai passar por tristeza. E assim, algumas coisas, elas não estão no nosso controle, né? Às vezes você sai de casa, tranquilo, vai trabalhar, e aí de repente você toma uma fechada ali de um carro, de alguém, e ali vem aquele sentimento de raiva de alguém que fez algo injusto com você. Algo que realmente te atrapalhou naquele dia. Então, e assim, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala muito relacionado assim, como a gente lidar com essas emoções, né? A inteligência emocional, mas na verdade nada mais é aquele prazer em não sofrer. É você usar estratégias para você não sofrer, para você não ter passar por sofrimentos desnecessários, né? Só que assim, eu vou falar um pouco de cada um desses itens aqui, né? Falar um pouco do medo, da raiva e da tristeza. Vamos começar aqui falando um pouco sobre o medo, né? Na verdade, sim, quando a gente fala do medo, na verdade, assim, tem muitas questões que podem impactar aí no seu dia a dia, né? Por exemplo, o medo, de repente, de você lidar com uma entrevista de trabalho, ou então você lidar com um concurso público que você está prestando, é algo que você tem que fazer e tá ali um pouco às vezes fora do seu controle, você está sentindo medo, né? Só que antes de eu contar um pouco desse detalhe, eu quero só trazer um pouco uma história que está no meu livro, né? Desse livro que eu comentei. Então, assim, tem várias histórias de superação e tem algumas da minha família, algumas coisas que a gente passou, né? Então, assim, volta de 2014, mais ou menos, a minha esposa, ela identificou que ela tinha um tumor, né, era um tumor benigno na boca, mas ela teve que passar por uma cirurgia muito invasiva, né, e acabou ficando em torno de 30 dias internada. E assim, nesse momento a gente passou por vários sentimentos, né, sentimento aí de medo, sentimento de tristeza, de ficar longe dos filhos, né, muitas coisas. E a gente não conseguia às vezes encontrar uma resposta para aquele medo, aquilo que a gente estava sentindo, né. Mas assim, ela conseguiu superar isso, né? Foi um período bem árduo. Isso está bem detalhado na história do livro que eu conto, né? Enquanto a Vida é Esperança. E assim, naquela época eu assim, eu sempre tive um sentimento muito forte dentro de mim em relação a essa questão da confiança emocional, né? Então assim, de acreditar que independente daquilo que você está passando, sempre tem um propósito na sua vida, né? Então assim, eu não vejo os problemas como um problema, assim, mas assim, eu vejo como às vezes um aprendizado, como algo que você tem que passar realmente para você aprender, para você crescer e melhorar como pessoa, como pai, como funcionário, sei lá, alguma coisa, aquilo vai ser uma prova para você. Então, quando a gente fala dessa questão do medo, né, assim, nessa época que a gente passou por esse problema familiar, né, que a minha esposa estava passando, então eu não conseguia entender. Na verdade, eu queria entender por que, que Deus está colocando esse propósito na nossa vida, né? Por que, que a gente está passando por isso, né? Então, depois de muitos anos, a gente foi conseguir entender, né? Por que aquele problema que nós passamos. Mas, assim, em nenhum momento eu senti a raiva de Deus, da gente estar naquela situação difícil, né? E só que assim, o medo, ele geralmente ele nos paralisa, né? Então o medo, às vezes o que é importante no medo? A gente enfrentar essas situações, enfrentar as situações que a gente está passando, porque um dos maiores problemas do medo é a gente trava, né? A gente não enfrentar a realidade, né? Não encarar aquilo que a gente precisa fazer com coragem, né? Então, eu preciso falar em público, eu preciso fazer hoje uma apresentaçãozinha aqui para um vendedor, para uma empresa
E aí você não se sente preparado, sente o medo. Então, às vezes, você treinar, estudar, né? Dar a cara a tapa, igual fala, para você realmente superar aquelas situações. Ah, eu preciso prestar uma prova, concurso público, o Enem, uma prova, um teste super difícil. E aí você não se sente preparado. Porque, na verdade, assim, a gente tem que se preparar, né? Tecnicamente, mas uma coisa interessante, né? A gente essa questão não só da gente preparar tecnicamente, mas às vezes assim, você pode não estar. Você vai fazer uma prova e às vezes tem outros candidatos ali do seu lado. E às vezes você sabe muito mais que aquela pessoa. Só que a sua falta de confiança emocional, ela tá te atrapalhando. E aí o que acontece? Você não consegue fazer aquela prova, por quê? Você faz a prova, mas você não vai bem. Por quê? Porque você não estava tão preparado emocionalmente quanto aquela pessoa. E aí que vem essa questão da confiança em Deus, a nossa confiança, da nossa espiritualidade, né? Então, quando a gente fala disso daqui, né? Então, trabalho, família, saúde, espiritualidade. Olha como é importante você, de repente, você está bem, você está preparado para fazer uma prova, estudou, mas você, de repente, saiu de casa, você não pediu aquela força para Deus, né? Não fez uma oração, não agradeceu por aquele momento que você está passando. Então, tudo isso, olha como influencia, né? Então, a nossa base de tudo é a nossa espiritualidade, né? Que eu vejo isso como uma das coisas mais importantes para que todas as outras áreas da sua vida ela funcione bem, né? Eu não estou falando de você ir para a igreja, não estou falando de você andar com uma Bíblia debaixo do braço, não é nada disso. É de você realmente você ter uma confiança plena em Deus, né? Através que seja das suas orações, através da sua religião, através do que funcione melhor para você, tá? Então, assim, o que é importante? Essa confiança muito plena que tudo vai dar certo, né? Que as coisas vão dar certo para você e você vai superar todas as dificuldades da vida. Então, assim, tem momentos que a gente não vai conseguir superar. Né? A gente precisa de algumas estratégias para a gente poder passar por aquilo, tá? E aí, quando a gente fala desses sentimentos que eu comentei, né? Raiva, medo, tristeza, né? Então, falar um pouco da raiva, né? Que é um sentimento que ele nos governa, né? Então, um dos sentimentos que eu acho muito difíceis e ele está muito presente nos nossos relacionamentos. Infelizmente, a maioria dos casamentos, a maioria das relações, elas terminam muitas vezes pela raiva, por falta de um diálogo, né? De um momento difícil. E às vezes, assim, entre familiares, entre pessoas da nossa mesma família, a gente passa por problemas e às vezes a falta de diálogo ela acaba atrapalhando o nosso dia a dia, atrapalha a nossa vida, né? Então, trazer alguns exemplos aqui, por exemplo, você chega em casa, tem um dia super difícil, você fez ali, de repente, você é um vendedor, trabalha aí numa loja, né? E aí alguém chega para você e o seu gerente, né, chega para você e fala, ó, você não está vendendo bem, você não está atingindo as metas, você precisa melhorar nisso, naquilo. E aí você sai do seu trabalho com a cabeça cheia. Ele te deu um prazo ali para você conseguir superar aquelas metas e você sabe que tem mais um mês ou dois ali pela frente para você conseguir superar aqueles obstáculos. Então, o que é importante? Você tá bem, né, espiritualmente, vamos dizer assim, para você superar todas as adversidades da vida. Só que você às vezes você sai de casa, sai do trabalho, vai chegar em casa com aquele sentimento de raiva, né, às vezes de você ou de alguma coisa que a pessoa falou para você. E só que aquilo você tem que saber trabalhar na sua mente, trabalhar as suas emoções. Então, se você chegar em casa, de repente, qualquer coisa que seu filho, né, tipo, ele te pede uma coisa e você já vai, né, sair chutando o balde, ou a sua esposa. Então, quando a gente fala assim, um pouco da inteligência emocional, uma das coisas importantes é assim, você se conhecer, se autoconhecer, saber o que você está passando, né? De medo, de tristeza, raiva. Ah, por que eu estou com esse sentimento? Ah, estou com esse sentimento por quê? Porque me aconteceu algo, eu briguei com alguém, né? Então isso traz aquele sentimento de raiva, né? Às vezes um sentimento que você precisa lidar com essas situações. Então pensa assim, né? Mas vamos supor que você chegou em casa com aquele sentimento de raiva e aí você tem que discutir algo difícil, né? A sua esposa quer conversar algo difícil com você sobre algo que aconteceu durante o dia ou sobre um projeto que vocês tenham que falar para o final de semana, para o dia seguinte.
Então, assim, só que você tá com aquele sentimento de raiva dentro de você, de algo que aconteceu no trabalho, e você chega em casa, você tem que lidar com outra situação. Então, o que que às vezes é melhor? Você se acalmar, falar, ó, hoje eu não tô bem, vamos conversar sobre isso amanhã cedo, ainda tô com a cabeça cheia, deixa eu descansar um pouco, a gente fala sobre isso amanhã. E assim, você lidar com essas situações de forma que você possa ter mais calma, né, para você lidar com aquilo no dia a dia. Então, quando a gente fala desse sentimento de confiança emocional, também entra um pouco disso, né? Você buscar essa paz espiritual e ver um momento certo, às vezes, para você resolver as coisas, para você tratar as coisas, né? Então, assim, quando a gente fala também sobre a raiva, né? Existe pegar outros exemplos, né? Então, se você é uma pessoa que está em paz com você mesmo, né? Aquele sentimento de paz dentro de você, nada vai te atingir, né? Você vai bater no peito e vai falar, não, esse problema não é meu. Né? Então, assim, às vezes você sai de casa, igual eu estava dando o exemplo do trânsito, né? Você enfrenta alguém fecha, entra na sua frente e você acaba sentindo aquele sentimento de raiva. Mas quando você está em paz com você mesmo, aquilo que está acontecendo, que vem de fora, não vai te atingir, porque você precisa estar calmo, né, em determinadas situações. Então é muito importante isso, a gente pensar assim, né? Puxa vida, eu tenho que ter calma para poder conversar com as pessoas, tenho que ter calma para poder lidar com situações difíceis, né? Pegando um exemplo aí de trabalho, por exemplo, né? De repente você trabalha ali com alguma coisa que você depende de alguém. Então você tem um trabalho que alguém precisa preencher uma planilha, preencher um sistema para gerar um relatório para você. E aquela pessoa, ela tá de repente, digamos assim, pisando na bola, preenchendo as coisas erradas, tá falhando, aí você gera o relatório, você percebe que falta algo, né? E aí você chega para a pessoa, né? Ao invés de você conversar com a pessoa você vai chegar, digamos assim, né? Com tudo para cima dela, sem calma. E então, assim, às vezes você precisa entender. De repente a pessoa está passando por um problema em casa, está passando por um problema de saúde e você não tem aquela compreensão de que a pessoa precisa de algum momento de calma para poder para você, depende a forma que você vai falar com a pessoa vai impactar muito, né? Então assim é muito importante você ter o que em mente, né? A forma que você trata as pessoas. Então é trabalho, é profissional, claro, seriedade. A gente precisa de seriedade nesses momentos, mas assim às vezes um momento, uma palavra que você fala, ela pode afetar totalmente ali a sua relação, afetar totalmente aquilo que você está vivendo naquele momento. Então é muito importante você ter o quê? Ter calma, né? Ter sabedoria para você poder lidar com essas situações, né? Para você não pensar que aquilo é um fim. Né? Então, esse sentimento da raiva, a gente tem que ter muito em mente isso, né? Que você tem que estar calmo para poder conversar com as pessoas e assim, usar isso de uma forma positiva. Outra coisa interessante da raiva, né? Que é um sentimento também que às vezes a gente não percebe, mas a gente pode usar ele de uma forma positiva também. Como que eu falo assim, uma forte... Porque a raiva ela é uma energia, né? É uma energia negativa que você pode transformar ela em positiva. Então, quando a gente fala da raiva, tem algumas histórias que eu trago aqui também no meu livro, né? Falando sobre superações. Pega alguns exemplos, né? Assim, por exemplo, tem uma pessoa que eu falo da história dele, né? Escrevi a história dele. Na verdade, escrevi não, né? Na verdade, eu coloquei a história dele no livro. Que foi o Valmir, né? Então, por exemplo, ele passou por um problema lá no começo do trabalho, que alguém chegou para ele e falou assim, ó, se você não melhorar, quando ele era adolescente, né? Se você não melhorar, eu acho, daqui 30 dias eu acho que você vai estar na rua, né? Vai virar um marginal, entre aspas, né? E aí ele usou aquela raiva que ele ficou com raiva daquela fala que a pessoa falou para ele usou aquilo de forma positiva. Ele deu a volta por cima, melhorou o desempenho dele no trabalho, trouxe soluções, foi efetivado e transformou um profissional, já um líder aí, lidera mais de 70 pessoas. Então é uma pessoa que usou essa energia da raiva de forma positiva para o bem, né, para fazer coisas boas para ele. Mas assim, é o que eu falei, a confiança emocional, né, ela é muito importante, porque nós não conseguimos fazer nada se nós não temos uma confiança emocional, temos uma paz interior, porque
se você sair de casa sem essa paz interior, você vai sair no trânsito e vai, às vezes faz uma loucura. Chega na empresa, ao invés de você falar com calma com uma pessoa que trabalha com você, você pode fazer uma besteira, falar uma besteira que magoa a pessoa, que vai atrapalhar o seu relacionamento nos próximos dias. E o mais importante que eu acho, né, nas nossas famílias, tem uma coisa que é assim, é fundamental nos nossos relacionamentos. A gente ter essa calma, né? A gente ter isso dentro de cada um de nós, porque assim, por mais difícil que pareça, né? Nós vivemos um mundo de muitas conturbações. A tecnologia nos deixa muito acelerados, né? Nos deixa muito questões muito difíceis mesmo. Mas assim, só que o nosso relacionamento familiar, ele é a base também de tudo, né? Uma base muito importante na nossa vida. Então, se você não está em paz com seus familiares, com as pessoas que estão do seu lado, quando eu digo familiares, esposa, marido, mulher, filhos, né? Então, às vezes assim, tem situações que você tem que ter um pouco mais de calma, às vezes, para falar, né? Então, quando a gente pensa assim, nos nossos relacionamentos, quando a gente começa um relacionamento, a gente tem algo assim, é algo bom. Você leva flores, toma banho, passa perfume e vai ver aquela pessoa que você ama, né? E aí quando passa algum tempo aquilo fica normal. E aí a pessoa vai falar alguma coisa, você já não tem mais paciência, já não fala com aquele mesmo carinho, aquele cuidado, né? Então você fala, ah, mas eu falei isso, não, falei aquilo. E a gente sabe, né, como é difícil os relacionamentos. Então assim, uma coisa legal é a gente fazer o quê? Manter essa calma, né? Manter essa calma na fala, nas expressões. Falar, eu preciso falar desse jeito, né? Eu preciso ter calma para falar, para superar essas coisas difíceis que a gente passa, né? Então, o relacionamento pessoal, ele é muito importante, né? A gente ter isso em mente, a gente buscar se manter calmo em relação às coisas, em relação à vida, né? Porque é importantíssimo a gente ter isso em mente, né? Que você precisa estar calmo para você lidar com situações difíceis, momentos difíceis, né? E aí, quando a gente fala do outro sentimento, né? Medo, tristeza, raiva, outro sentimento é a tristeza. A tristeza é algo assim que ela é muito forte, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, de confiança emocional. E o que é preciso para a gente superar a tristeza, né? A tristeza, ela, na verdade, sim, é algo que está fora do nosso controle. Ela não, nós não estamos assim, é algo alheio à nossa vontade. Então, você perder um familiar não está ali nos seus desejos. Você perder um emprego, às vezes também não está no seu controle aquilo. Né? De repente, uma crise financeira, uma crise no mundo, né, na economia. Então isso pode impactar e de repente você não está mais ali. E às vezes a tristeza vem, né? Às vezes a tristeza vem e ela te abate, te deixa para baixo e de repente é difícil você sair daquela situação. E aí a confiança emocional, né, a confiança espiritual, ela é muito importante para nesses momentos também. Por quê? Quando você tem uma confiança plena em Deus, né, que as coisas vão melhorar, que as coisas mais difíceis que pareçam, você vai sair daquela situação. E aí a gente falando dessa questão da tristeza, né? Por exemplo, trago até um exemplo aqui meu. Há uns meses atrás, a minha mãe passou por uma cirurgia, né, de cateterismo. E assim, naquela semana, tava correria de sempre, trabalhando, fazendo as coisas. E de repente, né, ela estava internada, estava esperando para fazer essa cirurgia. E aí você bate o quê? Uma tristeza, um medo, né? Esses sentimentos que não estão no seu controle. E aí o que eu fazia, né, para superar esse medo, essa tristeza que eu estava sentindo, né? Ouvia coisas boas, né? Lia coisas, estava lendo coisas boas, louvores, lendo coisas que podiam me ajudar, que podia me dar força e dar força para minha mãe também, né? Fui visitá-la. Então, assim, quando você está mais perto da situação, você dando força ali para a pessoa, você vê que as coisas vão melhorar, que você não vai ficar com aquele sentimento dentro de você. Então, a importância de você ter essa conexão com a espiritualidade, né? É muito importante. E assim, uma coisa que às vezes a gente fica muito, quando a gente fala de espiritualidade, né? Às vezes a gente pensa muito na questão de igreja, na questão nessas questões mais relacionadas, né? Você seguir uma doutrina. Eu sigo, isso me ajuda muito, né?
Mas a gente tem muitas fontes também de para a gente buscar essa energia, para a gente buscar essa energia para a gente viver a cada dia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre um momento que você está aí passando, um momento de tristeza, né? Vamos pegar esse exemplo aí. Então, de repente, você pega ali um vídeo na internet, alguém que você gosta de seguir, né? Tem muitas pessoas que eu sigo, assim, umas 4, 5, né? Que me ajudam muito. Então, eu tenho um cara que eu sigo, que é o Thiago Brunet, eu gosto bastante. Tem um outro que eu descobri há pouco tempo, é o nome dele é Davi Lovato, né? Nem lembro, eu lembro o segundo nome dele, mas eu vi alguns vídeos dele, então assim, tem uma americana também, a Joyce Meyer, tem os vídeos dela traduzido, ajuda muito, assim, muito, muito, assim, tipo, às vezes eu tô trabalhando, eu coloco o fone no ouvido e escuto aquelas falas, as coisas que eles trazem. Então, assim, às vezes é vídeo aí de 30 minutos, 40 minutos, mas te traz uma força que você às vezes não consegue encontrar sozinho. Então, ao invés de você pegar ali e começar a ouvir uma música triste, algo, né, que não vai te fazer bem, né, começa a ouvir algo bom, algo que vai te fortalecer, né? No meu caso, às vezes eu escuto alguns louvores também que me ajuda muito, dá aqueles insights, me dá força para poder seguir. E é isso que eu acho que é importante, a gente ter, a gente não se entregar, né? Não se entregar às coisas, buscar realmente onde coisas que possam te ajudar a melhorar, né? Hoje a gente vive num mundo assim muito conturbado, né? Muito, assim, eu vejo que o mundo ele nunca é, ele melhora em alguns aspectos e piora em outros, né? Então a gente hoje tem um acesso à tecnologia, a gente tem acesso à informação, só que ao mesmo tempo, se você vê, a gente tem aí pessoas totalmente ansiosas, estressadas, né? Sai na rua, a gente percebe isso no transporte público, muitas coisas a gente nos afeta muito. Então, assim, a gente tem que ter essa paz interior, essa busca espiritual, eu acho constante. É constante. Isso é assim uma base para sustentação. E eu vejo isso me ajuda muito, né? Por mais que eu esteja passando por momentos difíceis na minha vida, eu consigo encontrar força. Consigo encontrar forças assim como eu encontrei lá em 2014, que a minha esposa estava em momentos muito difíceis. Então, assim, aquela confiança plena em Deus que Ele pode me ajudar, que aquele momento que eu estou passando na minha vida, aquilo não vai ser para sempre, que aquilo eu vou superar aquela situação, que aquilo vai mudar. Isso é uma confiança plena que eu tenho, que tudo vai dar certo, sabe? Não é você ter uma positividade tóxica, né? É diferente de você, assim, você enxerga uma realidade, mas ao mesmo tempo você sabe que tudo aquilo que você está passando vai ser algo que para algum aprendizado, é algo que vai te ajudar a melhorar, é algo que vai fazer de você uma pessoa melhor. Então, assim, é você saber que Deus está do seu lado e que as coisas vão dar certo para você, independente daquele momento que você está passando, né? Então, são coisas que são possíveis, né? E assim, que eu acho muito importante. Então, assim, uma vez eu estava passando por um momento muito difícil, né? E parece coisa boba, né? Eu peguei ali uma comida, tipo um iFood, uma comida e veio aquelas frases, né? E estava escrito assim: esteja preparado para os ventos favoráveis, né? Então, assim, às vezes pode parecer uma bobagem, né? Mas é como se fosse uma mensagem ali que o universo está te falando: ó, levanta a cabeça, né? Que vem coisa boa por aí. Então a gente às vezes precisa perceber aqueles sinais ali que a vida está te dando, né? Para você conseguir superar esses momentos difíceis, né? Então, assim, não se entrega facilmente, né? E buscar realmente essa força que é necessária, tá? E aí, até trazendo esse item, a gente fala muito quando a gente fala um pouco aí de inteligência emocional, desses assuntos, uma das coisas mais importantes, né? A gente está relacionado ao autoconhecimento, né? Automotivação, assim dizer. Que esse é um dos pilares mais importantes na nossa vida. A automotivação é algo que você tem que buscar dentro de você. Então você não pode terceirizar a automotivação, terceirizar isso para o seu chefe, para sua esposa. Você não pode terceirizar isso para o governo. Então, às vezes muitas pessoas, né, ela de repente vai abrir um negócio ou ela está procurando um trabalho, ela fala, não, tá tudo ruim porque esse governo, no governo X era assim, era assado.
esquece o governo, esquece as coisas. Nós temos que buscar a motivação dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada um de nós. E só que assim, para a gente ter essa motivação dentro de cada um de nós, a gente precisa buscar a autoconfiança, né? Que é essa confiança no universo, essa confiança em Deus, que tudo vai dar certo, que as coisas serão boas. Então, não adianta você terceirizar a sua motivação e você não confiar em Deus, né? Você tem que confiar plenamente que tudo vai dar certo, que você vai conseguir superar esses momentos difíceis, tá? Porque nós não conseguimos nada sozinhos, nós só conseguimos as coisas assim, tendo esse pilar espiritual que eu falei que é muito importante, né? Então, você tem aqui trabalho, família, saúde, espiritualidade. Então, isso aqui, trabalha isso aqui todo dia na sua vida, que você vai conseguir superar todos esses sentimentos aqui que você passa, tá? Que é o medo, que é a raiva, que é a tristeza. Tudo isso você vai superar esses sentimentos, porque para nós vivermos, nós precisamos de muitas, na verdade, nós precisamos de poucas coisas, né? Eu digo até que é, uma das coisas que a gente, hoje em dia, né, que a gente mais precisa para viver é isso aqui, ó, paciência, né? A paciência é fundamental na nossa vida para que a gente consiga superar qualquer obstáculo, né? Mas como que você vai conseguir a paciência, né? Como que a gente vai conseguir a paciência nos momentos difíceis? É confiança plena em Deus, confiança plena no universo, que as coisas darão certo, que você vai conseguir superar os momentos difíceis. Então é não se entregar mesmo, buscar tá ali, né? Confiando que tudo vai dar certo no fim das contas, tá? Algumas coisas assim que eu até separei aqui para falar para vocês, tá? Às vezes, a gente, assim, eu tava até vendo um vídeo esses dias de um cara que eu achei muito legal. Ele falava de 7 hábitos importantes que a gente precisa ver, né? Algumas coisas nesse sentido para nossa vida. E assim, uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante, né? Quando a gente fala nessa questão de relacionamento, né? De discussões. Então, às vezes você entra ali numa discussão calorosa com alguém, de repente sobre trabalho, sobre política, enfim. Então, assim, você pensa assim, por mais difícil que uma situação que você esteja vivendo, de repente você está lutando ali sobre com alguém alguma coisa, pensa assim, daqui 150 anos, nenhum de nós estaremos aqui, né? Então a nossa vaidade, o nosso orgulho, tudo isso vai embora, né? Tudo isso vai pro pó, vai virar pó daqui a alguns anos, né? Então é muito importante a gente ter em mente isso, que nós somos finitos, né? Então assim, realmente o que nós estamos passando hoje, vivendo aqui, é algo passageiro, né? Então assim, aproveita um pouco mais a sua vida, né? Aproveita um pouco mais a sua família, aproveita um pouco mais seus filhos, seus pais, aproveita as pessoas que estão do seu lado, né? Então, cobre menos de você, cobre bem menos de você, exija menos de você, tá? Então, assim, não estou falando que você não tem que batalhar, que não tem que estudar, mas às vezes exige um pouco menos da vida, né? Então, assim, a gente às vezes a gente quer ter razão em tudo, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, assim, acho que é bom sempre praticar isso no casamento, né? Que a gente fala assim, você quer ser feliz ou você quer ter razão, né? Eu sempre escolho ser feliz, então eu brinco, né? Às vezes a gente entra numa discussão calorosa ali com a esposa, com o marido, então às vezes a gente pensa assim, né? Você vai entrar às vezes numa discussão com alguém e pensa assim, daqui 150 anos a gente não vai estar mais aqui para contar história, né? Você vai estar correndo aí de repente para guardar dinheiro, para guardar, ter um carro bom, ter coisas boas, mas ao mesmo tempo você pensar às vezes o básico, né? De estar ali com seus filhos, estar ali com a sua família, a coisa mais importante, né? Que é de repente se passar uma tarde com seus pais, passar uma tarde com um tio que você não vê há muito tempo, né? Então, lembrar da sua infância, lembrar de coisas assim, coisas que não vai custar para você uma viagem internacional, que não vai custar muitas coisas, mas se você tiver ali de repente conectado com uma pessoa ali uma tarde, isso vai te trazer uma gratidão, um benefício, algo que você não tem preço, que nada vai pagar naquele momento, né? Nada vai suprir aquilo que você está passando, né? Então
é muito importante isso, a gente valorizar cada momento, cada instante que a gente tem para viver com as pessoas que nós amamos. Isso é importantíssimo, porque isso é o que a gente leva dessa vida. Eu falo isso por experiência própria, né? Assim, tenho muitas lutas, muitas coisas no dia a dia, mas quando eu passo uma tarde com meus pais, quando eu passo uma tarde viajando com meus filhos, é algo assim que não tem preço. É coisa que realmente assim, isso para mim tem um valor que nada paga, entendeu? Nada paga isso. Passar uma tarde conversando com alguém que você ama, trocando uma ideia, falando da infância, sabe? Falando sobre assuntos triviais. Então isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem, é valorizar esses momentos em família, esses momentos que a gente passa junto, tá? Então tenha sempre em mente isso, tá? Só recapitulando, tá bom? Então, primeira coisa mais importante, né? A gente colocar os valores mais importantes: saúde, família e trabalho. E acima de tudo, a espiritualidade, a nossa confiança plena em Deus. Nunca esqueça disso aqui, ó. Paciência, paciência com as pessoas, paciência com as pessoas que você ama, acima de tudo, né? Aqui a palavra ela é bem parecida, mas às vezes tem uma conotação um pouco diferente, né? Calma, manter a calma ali acima de tudo. E uma outra coisa também, isso aqui, ó, coragem, né? A coragem fundamental, a coragem pra gente, quando a gente fala de coragem, não é só de tomar atitude, de fazer coisas que a gente não faz, mas assim, coragem, às vezes de você dizer que eu te amo, as coragem de você investir em alguém que você realmente é importante para você, alguém da sua família, né? Coragem, às vezes, de dar um abraço no seu filho, de dar um abraço nas pessoas que você ama. Tudo isso faz parte da nossa luta diária, né? Não é só a coragem de acordar, levantar e trabalhar. Às vezes, coragem de quebrar, coragem de pedir perdão e dizer coisas que você nunca disse para alguém, né? E aqui também outra coisa importantíssima, alegria, né? Isso daqui a gente tem que ter. E essa alegria a gente como que a gente consegue, né? Através da nossa confiança plena, da nossa confiança emocional aqui, ó, confiança em Deus, né? Acima de tudo, para que a gente possa vencer qualquer obstáculo na nossa vida, tá bom? Galera, obrigado a todos vocês que ficaram aí na live, que entraram. Eu quero só para finalizar aqui ler uma passagem para vocês, tá bom? Guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Provérbios 4:23. Essa é uma passagem, né, que eu estou lendo aqui para vocês, tá até numa das partes do meu livro. E assim, guarde o seu coração, né, com toda a diligência. Porque, né, quando a gente fala de guardar o nosso coração, é onde você deposita, né, toda a sua força, toda a sua coragem em Deus, né? Quando a gente fala tenho fé em Deus no coração, é para você colocar isso, né? É um sentimento acima de tudo dentro de você realmente transbordar isso na vida, né? Colocar o amor de Deus dentro de você, porque com isso você vai conseguir superar qualquer coisa. Você vai conseguir superar o medo, vai conseguir superar a raiva, vai conseguir superar o desemprego, vai conseguir superar suas finanças, os negócios quebrados. Coloque Deus acima de tudo. Coloque acima das coisas materiais, acima de todas as lutas, porque isso vai te trazer realmente aquela força que você precisa para vencer. E qualquer coisa que você estiver passando, você pode ter certeza que Deus está do seu lado, porque Ele cuida de todos nós. Ele não, todos nós somos seus filhos e Ele pode ter certeza que Ele está cuidando de você, está cuidando dos seus. Só que assim, nós precisamos confiar, né? Nós precisamos confiar. Esses dias até, só para finalizar, eu fiz até um vídeo falando, né, que assim, esse confiar não é você confiar hoje e amanhã você não confiar. É você confiar todos os dias, né? Você acordar, colocar os seus pés no chão e falar: eu confio que hoje será um dia de vitória. Eu confio que eu vou conseguir vencer nessa vida. Que assim, é uma coisa até, desculpa prolongar, mas assim, é uma coisa que até eu ouvi esses dias, né? Assim, a gente até brinca, né?
só se vive uma vez. Não, não só se vive uma vez. A gente vive todos os dias. Cada dia é um dia novo, é uma vitória nova, é algo novo que você está vivendo. Então, assim, a gente, na verdade, a gente só morre uma vez, mas a gente vive todos os dias. Então, coloque Deus acima de tudo, que com certeza as suas vitórias virão. Você conseguirá fazer coisas que você nunca fez na sua vida, confiando mais em Deus, né? Confiando mais nas coisas que Ele tem para você. Galera, um grande abraço, fiquem com Deus. Precisar entrar em contato comigo, gostou desse vídeo, eu vou colocar ele no YouTube também, vai estar disponível. E gostou também, tiver interesse no livro, pode mandar no direct, pode mandar mensagem que eu envio para vocês. Também estão nas editoras. Precisar também, palestra na sua igreja, escola, entre em contato aí pelo direct ou manda mensagem aqui no YouTube, quando está esse vídeo também. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana, um ótimo dia, um grande abraço, valeu, fiquem com Deus, fé e Deus no coração, valeu!